Estudo bíblico Isaías 34. Destruição total do poder do mundo gentio. Versos 1 a 17. Como o capítulo 24, este parece conter uma visão do fim dos tempos. O julgamento de Edom serve para simbolizar o julgamento do mundo inteiro. É usada para tipificar a ira de Deus. Portanto, aqui temos descrita a cena da carnificina que resultará da batalha do Armagedon. Antes populosa e fértil, Edom é agora uma das regiões mais assoladas da terra, habitada principalmente por feras, aves e répteis nocivos. Ver versos 10 e 15. Ver mais sobre Edom em Obadias. Note-se o apelo de Isaías às eras futuras para que comparem suas palavras com o que irá acontecer a Edom. Versos 16 e 17. Verso 1. Chegai-vos. Isaías está convidando as nações para que se aproximem para ouvir a sentença do julgamento de Deus contra elas. Verso 3. Sangue. O sangue dos mortos será tão abundante que criará deslizamentos na lama. Verso 7. A exposição prolongada dos corpos dos mortos seria e ainda é algo repulsivo e desonroso. Veja capítulo 14, verso 19. Esta é uma figura do dia do Senhor sobre a terra. Verso 4. O exército dos céus parece referir-se às forças celestiais que se opõem a Deus em colaboração com a humanidade não convertida. Efésios 6:12. As forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mateus 24:29 e Apocalipse 6:12. Assim como o Senhor estendeu os céus por ocasião da criação, capítulo 42, verso 25, no fim ele os enrolará. Salmo 102, versos 25 e 27, Marcos 13, 24 e 25, Hebreus 1, versos 10 a 12, 2 Pedro 3, 12 e Apocalipse 6, 13. Verso 5. Se embriagou. Aqui significa beber sangue, já que o fio da espada é literalmente boca da espada. Edom é o território pertencente aos descendentes de Esaú, Gênesis 36, 1. Aqui representando tudo o que se opõe ao povo de Deus. Capítulo 63, versos 1 a 6. Ezequiel 35. Obadias 10, 14. Apocalipse 18, 2. Verso 6. Bosra. Situada a mais ou menos 40 quilômetros ao sudeste do Mar Morto, uma cidade edomita de bela paisagem. Já há muito ficou em ruínas. Capítulo 63, verso 1, Jeremias 48, 24, 49, 13 e 22 e Amós 1, 12. Verso 7. De cordeiros e de bodes, carneiros, bois selvagens, touros. Uma vez que os povos não se arrependeram e não seguiram os meios que Deus havia designado para a realização de sacrifício pelos pecados, eles se tornaram o sacrifício oferecido pelos seus próprios pecados. Verso 8, dia da vingança do Senhor, capítulo 13, verso 6. O dia do Senhor é o tempo quando o Senhor estabelecerá o seu reino na terra. Isaías faz uma descrição da futura desolação total dos domínios edomitas, capítulo 63, verso 4, e por implicação, a ruína de toda civilização que nega a Deus, constituída pela humanidade não regenerada, livrando e glorificando seus santos e punindo os ímpios e os opressores de seus filhos. Capítulo 2, verso 11, 35, verso 4, 59, versos 17 e 18, 61, verso 2. Versos 9 e 10. O castigo do Deus reduzirá as nações à condição de uma terra que foi encoberta pela erupção de um vulcão.
Verso 9, enxofre, piche ardente. A passagem de Gênesis 19, 24, 28 descreve Sodoma em termos semelhantes. Capítulo 30, verso 33, Deuteronômio 29, 23, Salmo 11, 6, Jeremias 49, 17, 18 e Ezequiel 38, 22. Verso 10, subirá para sempre a sua fumaça. O Apocalipse prevê esse destino para a última Babilônia, o grande império mundial no fim dos tempos. Apocalipse 14, versos 10 e 11, 18, verso 18 e 19, verso 3. Verso 11, destruição, ruína. As mesmas palavras hebraicas aqui traduzidas por destruição e ruína foram traduzidas por sem forma e vazia em Gênesis 1, 2. Deus decretou a desolação dos poderes que se opõem à sua ordem, a completa desocupação humana e tomada da região pelas feras e aves de rapina assemelha-se bastante ao que foi antes predito sobre a Babilônia. Capítulo 13, verso 21 e 22, 14, verso 23. Babilônia, Moabe e Edom, todas representam diferentes fases da degeneração da civilização corrupta da humanidade decaída. Ele castigará com a desordem aqueles que causaram danos à sua ordem instituída no princípio. Verso 12, nobres. Em hebraico, hor, que vem da raiz que significa ser branco, referindo-se aqui à elite que andava vestida de linho branco. Ver Jovens Assírios em capítulo 31, verso 8. Verso 14, sátiras. 13, 21, fantasmas, que pode ser traduzido por coisa noturna, bicho da noite, e pode ser um termo coletivo para a vida animal que se movimenta à noite. Mais tarde, desenvolveram-se ao redor desta palavra, que na Bíblia ocorre somente aqui, tradições que dizem ser este o nome de uma demônia, que era esposa de Adão, antes da existência de Eva. Uma lenda sem fundamentos. Verso 16, buscai no livro do Senhor. Esta expressão mostra a intenção de Isaías ao descrever e mandar guardar as profecias que se referiam também a séculos distantes. O desenrolar da história humana será um acúmulo de provas de que Isaías realmente foi inspirado pelo Espírito de Deus e que sua mensagem é a voz de Deus para nossos corações. Verso 17, lançou as sortes. Assim como Deus distribuiu a terra prometida mediante o lançamento de sortes e a repartiu com um cordel, Números 26, 55, 56, Josué 18, versos 4, 6 e 10, assim ele dividirá Edom entre os animais imundos, versos 11 a 15. Nos dias de hoje, inúmeras espécies de flora e fauna são encontradas no Vale do Arava, local geográfico da antiga Edom, onde a população é escassa.